Imagine um céu perfeito, repleto de luz e harmonia, sendo abalado por uma traição inesperada que mudaria tudo para sempre. Lúcifer, o anjo mais glorioso, se rebelou contra o próprio Deus, dando início à batalha celestial que alteraria o destino de todos, inclusive o nosso. Mas onde estava Jesus enquanto isso acontecia? E qual foi o seu papel nessa guerra cósmica? A queda de Lúcifer não foi apenas a história de anjos caindo. Foi sobre orgulho, escolha e as consequências eternas de cada decisão. Antes de ser chamado de Satanás, Lúcifer era o brilho do céu. Seu nome, que significa portador da luz, fazia jus à sua presença radiante. Ele não era um anjo comum, mas ocupava um dos mais altos postos na hierarquia celestial. Em Ezequiel capítulo 28 versículos de 12 a 14, ele é descrito como o selo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza, adornado com pedras preciosas e estabelecido como querubim ungido para proteger. Sua função era estar junto ao trono de Deus, servindo como guardião divino e reflexo da glória celestial. Lúcifer possuía uma inteligência incomparável, uma compreensão profunda dos mistérios do universo e uma força celestial capaz de comandar legiões de anjos. No entanto, seu maior dom também foi sua ruína. Ele sabia que era especial, mas seu coração se inflamou de orgulho. O livro de Ezequiel capítulo 28 versículo 17 descreve essa transformação: em teu coração se envaideceu por causa da tua beleza, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Lúcifer desejava mais do que glória, ele queria ser igual a Deus. Mas e se sua rebelião não fosse apenas uma busca por poder? E se, no fundo, ele estivesse com ciúmes da humanidade? Deus sempre teve um plano extraordinário, enviar seu Filho ao mundo para salvar a criação. Isso revelava um amor inigualável pelos homens e colocava a humanidade em uma posição especial. Os anjos foram criados para servir, mas os humanos foram criados para se relacionar com Deus, para amá-lo e serem amados por Ele. Essa capacidade de amor voluntário é um dos maiores presentes que recebemos, e talvez tenha sido o que despertou a inveja de Lúcifer. Em Gênesis capítulo 3 versículo 5, ele planta a semente da rebelião em Eva com as palavras: sereis como Deus. Ele ofereceu à humanidade o mesmo desejo que o levou à ruína, em autonomia, a ilusão de poder definir o que é certo ou errado sem depender de Deus. E assim, a influência do diabo continua sendo devastadora. Ele não pode destruir Deus, mas ataca aquilo que Deus mais ama em nós. Ele busca nos afastar do Criador, nos enganar e nos corromper. Mas, mesmo diante disso, Deus não desiste da humanidade. Ele enviou Jesus para reverter essa história e provar que seu amor é mais forte que qualquer mentira demoníaca. E onde estava Jesus enquanto tudo isso acontecia? A resposta pode surpreender. Ele não era um espectador passivo. Como parte da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, ele não apenas testemunhou a rebelião de Lúcifer, mas fez parte do plano divino que decidiria seu destino. Em João capítulo 1 versículo 1, lemos: e no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Isso significa que Jesus sempre existiu, antes mesmo da criação dos anjos e do universo. Ele participou ativamente de todas as decisões divinas. Lucas capítulo 10 versículo 18 nos dá uma pista impressionante: e eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Jesus presenciou sua queda e garantiu que acontecesse. Quando Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, foi sob a direção do próprio Cristo. Apocalipse capítulo 12 versículo 10 confirma isso: agora veio o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo. A vitória pertence a Cristo, que governa os exércitos celestiais e tem autoridade sobre toda a criação. Mas a guerra não acabou. Expulso dos céus, Satanás voltou sua fúria contra a humanidade. Se ele não podia mais alcançar o trono de Deus, tentaria destruir aqueles que Deus ama. Assim, a batalha celestial desceu à terra e passou a envolver cada um de nós. Se Jesus já venceu no céu, qual é o impacto dessa vitória sobre a nossa vida? A história da queda de Lúcifer não é apenas sobre anjos, é sobre o orgulho e suas consequências. Provérbios capítulo 16 versículo 18 nos alerta: o orgulho vem antes da queda. Se até um ser celestial tão poderoso foi destruído por sua própria arrogância, que lição isso nos deixa? O mais impressionante é que, enquanto Lúcifer caiu por querer subir, Jesus desceu do céu para nos salvar. Ele trocou seu trono por uma cruz, seu esplendor por nossa redenção. Hebreus capítulo 2 versículo 14. O anjo que quis ser Deus caiu, mas o Filho de Deus que se humilhou nos levantou. Agora, reflita: e se até um anjo tão glorioso foi enganado pelo próprio coração, como podemos garantir que estamos do lado certo da história?
A queda de Lúcifer e a ascensão de Jesus nos ensinam que, enquanto o orgulho nos leva à destruição, a humildade e a rendição ao amor de Cristo nos conduzem à verdadeira vitória. A escolha é nossa, em seguir o caminho do orgulho e da queda ou o caminho da humildade e da redenção em Cristo.